Prezados bebês, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a vossa Mãe Maria Santíssima. Nesta noite da Vigília Pascal, escolhemos algumas das leituras. A terceira leitura, que fala da travessia do Mar Vermelho. A quarta leitura, que fala da promessa de uma nova Jerusalém pelo profeta Isaías, a leitura da carta aos Romanos, capítulo 6, e o Evangelho segundo São Marcos, narrando a ressurreição do Senhor. Vamos começar da travessia do Mar Vermelho. Os hebreus estavam perseguidos pelo faraó e seus carros e cavaleiros, porque o faraó se arrependeu de ter deixado os hebreus saírem. Logo depois que eles saíram, o faraó pensou: o que nós fizemos, deixando os hebreus saírem assim? Eles eram nossos escravos, nossa mão de obra gratuita. Então, o faraó mandou atrelar os carros e foi até onde estava Israel, o povo de Israel. E aí, para onde esse povo iria? Atrás estava o faraó com as suas tropas. Na frente estava o mar. Para onde a gente vai? O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Manda o povo que se ponha em marcha. E quanto a ti, vai e ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o. E assim fez Moisés. E o mar se dividiu. E os hebreus passaram pelo Mar Vermelho sem serem afogados, porque as águas formaram a muralha à direita e à esquerda. Mas quando os egípcios foram atrás para perseguir os hebreus, as rodas do carro deles se emperraram. Com muita dificuldade eles conseguiam avançar. E quando os hebreus chegaram do outro lado, o Senhor disse a Moisés que novamente estendesse a mão sobre o mar para que as águas voltassem ao seu curso normal. As águas voltaram e cobriram os egípcios, os cavalos, e não sobrou um só. E naquele momento o povo entendeu como o Senhor Deus é poderoso, porque ele fez precipitar no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. A travessia do Mar Vermelho também é Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. E essa passagem se deu através da água. E a água lembra o nosso batismo. Pelo batismo, nós passamos do estado de pecado para o estado de graça. Livres do pecado original, nós nos tornamos filhos adotivos, mas verdadeiros, de Deus. Tudo isso o batismo nos faz. E o batismo é prefigurado pela travessia do Mar Vermelho. A seguinte leitura é do profeta Isaías. Isaías compara Jerusalém com uma esposa e o Senhor com o marido. O Senhor te abandonou, como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade. Porque aquela cidade, Dona Karina, havia cometido tantos pecados que Deus havia permitido que ela fosse invadida, destruída e que os seus habitantes fossem levados como escravos. Mas o Senhor é como um marido que não consegue deixar de perdoar. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face. Mas agora, com misericórdia eterna, eu me compadeci de ti. Por um breve instante eu te abandonei, mas agora, com imensa compaixão, eu volto a acolher-te. E aí, por meio do profeta Isaías, Deus promete ao seu povo e à sua cidade
que sempre terá misericórdia dela, que nunca vai se afastar daquela cidade, e faz promessas maravilhosas. Aquela cidade que foi humilhada, que foi destruída, que foi saqueada, ela terá bases de pedras preciosas, rubis, safiras, jaspe. Tudo isso serão pedras com que o Senhor vai enfeitar a cidade de Jerusalém. Mas essa cidade, Dona Carina, é a igreja. Quando no Antigo Testamento se faz promessas sobre Jerusalém, está se falando da igreja. É a igreja que Deus não abandona. É a igreja que Deus protege. É a igreja que Deus faz que tenha muitos filhos. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento. A igreja, Dona Carine, é o lugar onde estão os que foram batizados. Os que renasceram da água e do Espírito compõem a igreja. E a igreja é comparada com uma cidade. E a igreja não é abandonada pelo seu Senhor Deus, que também é o seu esposo. A carta de São Paulo aos Romanos fala do batismo. Batismo era uma cerimônia em que a pessoa era mergulhada na água. Vós não sabeis que todos vós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fostes batizados? Vamos falar de maneira mais clara. Vós não sabeis que vós, mergulhados em Jesus Cristo, fostes mergulhados na sua morte? Pelo batismo na sua morte, ou, se preferirem, pelo mergulho na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim também nós também levemos vida nova. Pelo batismo, Dona Carine, nós já morremos, nós já fomos sepultados, nós já ressuscitamos e nós não temos mais compromisso com o pecado. O pecado ficou lá nas águas batismais. Agora nós fomos limpos, tornamo-nos mais brancos do que a neve, tornamo-nos filhos de Deus, de modo que nós não servimos mais ao pecado. Aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas, e aquele que vive é para Deus que vive. Portanto, nós, depois do batismo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O Evangelho de hoje narra duas mulheres, Maria de Magdala, que também é chamada Magdalena, e Maria, mãe de Tiago. Essa Maria, mãe de Tiago, deve ser a mulher de Cleofas, mãe daqueles que eram chamados irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. E Salomé. Salomé deve ser a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de João e de Tiago maior. São Marcos fala de 3 mulheres que foram no domingo cedo para ungir o corpo de Jesus com perfumes. Para que se deposita perfume no corpo de uma pessoa que morreu? Para o corpo não se estragar, porque o perfume retarda o apodrecimento do corpo. O perfume não faz a pessoa voltar a viver, mas pelo menos retarda o processo de decomposição. Mas elas eram bobinhas, porque Jesus havia dito que ressuscitaria ao 3º dia, e aquele era o 3º dia, era domingo. Mas quando chegaram à entrada do túmulo para colocar perfumes no corpo de Jesus, um anjo apareceu a elas e disse, não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós os vereis, como ele mesmo tinha dito. Então nós temos 3 mulheres aqui. Maria Madalena,
Maria, mãe de Tiago, e Salomé. E Nossa Senhora, onde é que ela está? Se tanta mulher veio junto ao sepulcro, por que Nossa Senhora não veio com elas? Dona Karine, você não acha estranho que no meio de tantas mulheres que estiveram presentes na crucifixão de Jesus, só Nossa Senhora não esteja presente no sepulcro? Por quê? Qual o motivo? É que Nossa Senhora, ao contrário das outras mulheres, acreditou em Jesus. Ela sabia que Jesus ia morrer, mas que ele iria ressuscitar. Quando, ao terceiro dia, ele morreu na sexta, passou o sábado, domingo de manhã não é dia de ir ao sepulcro, porque ele não está lá. As que foram ao sepulcro foram enganadas. E como ela não foi ao sepulcro procurar Jesus no lugar errado, Jesus apareceu a ela como prêmio pela sua fé e pela sua esperança. É bonito ver Nossa Senhora junto à cruz de Jesus, mas também é muito bonito ver Nossa Senhora ausente do sepulcro. Saber que Nossa Senhora não está entre aquelas que foram ver o Senhor para jogar perfume. Permitam-me dizer, o perfume é alguma coisa que não resolve o problema, mas disfarça. E isso Deus não quer. Se você quer ser cristão de verdade, você não pode tentar colocar um perfume na sua vida feia do passado. Não. Você tem que jogar fora o homem velho para se revestir de Cristo e não olhar mais para trás. Assim também, quando Jesus ressuscitou, não era mais para olhar para o sepulcro, nem para procurar lá o seu cadáver, porque ele estava vivo. Nós, se fomos batizados com Cristo, temos agora que olhar adiante e para o alto. Muita gente tem medo da morte, porque não sabe o que acontece depois dela. E dizem, quem é que já morreu e voltou para dizer o que acontece lá? Mas eu conheço alguém que morreu e voltou. É Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos apóstolos e nos contou que está reservada para nós uma glória imensa, se nós soubermos aqui nesta vida praticar boas obras, renunciar a Satanás, às suas seduções e seguir o caminho da cruz. Jesus apareceu depois de ressuscitado para nos dar esta boa notícia. E esta boa notícia nós temos que espalhar por toda a terra. Alguém morreu, mas venceu a morte. Ressuscitou no tempo que ele próprio havia previsto, ao terceiro dia. E assim como ele ressuscitou, os nossos corpos um dia vão ressuscitar, mas só no fim do mundo. Se nós estivermos com a alma no céu, no fim do mundo, os nossos corpos vão se unir às nossas almas e vão se tornar gloriosos como o corpo de Jesus, sem sofrimento, sem cansaço, sem morte. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela que não esteve no sepulcro porque sabia que Jesus tinha ressuscitado, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado em nossa